O que é a maçonaria? A maçonaria é, para aqueles que não sabem, uma sociedade secreta, com fins políticos. Pois não fazem as suas reuniões com livre acesso ao público, nem as anunciam. É elitista, pois lá a mulher não entra. E poucos são os homens que reúnem as características necessárias para que possam ser maçons. Procuram ainda difundir os seus ideais, colocando para esse fim pessoas-chave em lugares de destaque na sociedade. A maçonaria é também uma organização religiosa, pois tem um ritual de iniciação, juramentos, altar, sacrifícios, veneração a vários deuses e até mesmo ao grão-mestre maçom. E embora muitos, até mesmo dentro da própria organização, não o saibam, tem como expoente máximo de adoração o próprio Lucifer. Como ilustra bem Albert Pike, que ocupava simultaneamente os cargos de grão-mestre do Diretório Central de Washington, o de Grande Comendador do Supremo Conselho de Charleston e o de Sumo Pontífice da Maçonaria Universal, o qual escreveu o seguinte: assim, a doutrina do satanismo é heresia, e a verdadeira pura religião filosófica é a crença em Lucifer, o igual de Adonai. Mas Lucifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Sim, Lucifer é Deus, e infelizmente Adonai também é Deus. Pois a lei eterna é que não há luz sem sombra, e não há beleza sem feiura, não há branco sem preto, pois o absoluto só pode existir como dois deuses, trevas, sendo necessária a luz para servir como sua folha, como o pedestal é necessário para a estátua e o freio da locomotiva. Se Lucifer não fosse Deus, iria a Adonai, o Deus dos cristãos, cujos feitos provam a sua crueldade, perfidez e ódio do homem, barbaridade e repulsa pela ciência, iriam a Adonai e seus sacerdotes caluniá-lo? Para vocês, soberanos grandes inspectores gerais, nós dizemos isto, que você pode repetir aos irmãos do 32º, 31º e 30º graus. A religião maçónica deve ser, por todos nós iniciados dos altos graus, mantida na pureza da doutrina luciferiana. A maçonaria tem ainda ligações claras e bases de paganismo, nas suas mais variadas formas, incluindo a bruxaria e culminando no satanismo. Factos esses que poderão ser demonstrados nos símbolos satânicos como o pentagrama, o obelisco, que representa o órgão sexual masculino, e a cabeça de bode, também chamada de Baphomet, o olho de Horus, e ainda no nome secreto de Deus, que para eles é Jabulon, ou seja, uma tríade de deuses, o Jeová dos israelitas, o Baal dos cananeus e Osíris dos antigos egípcios. Será que um cristão genuíno poderá estar de alguma forma ligado à maçonaria? Não. Pois a Bíblia nos diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 18, nos diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, acerca dos juramentos secretos da maçonaria nos diz a Bíblia, em Tiago capítulo 5, versículo 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Em Efésios capítulo 5, versículo 11 e versículo 12 nos diz, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Por último, em relação ao respeito, obediência e até veneração ao grão-mestre maçom, nos diz a Bíblia, em Mateus capítulo 23, versículo 8, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, e todos vós sois irmãos. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. A maçonaria é, sem sombra de dúvida, uma fonte de águas venenosas, e também uma árvore de frutos podres, e um caminho largo que leva os homens à perdição e ao inferno. Thomas Chalmers, um suposto cristão que ao mesmo tempo era maçom, foi o precursor da teoria do intervalo da Terra. E sabendo ser a maçonaria uma organização anticristã que não admite um monoteísmo exclusivista, nem em muitos círculos e rituais que se mencione sequer o nome de Jesus Cristo, iremos ver se a teoria do intervalo da Terra é uma coisa boa ou má. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7,
do versículo 13 ao 23. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por os seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos teus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais iniquidade. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? É o que nos diz Tiago no capítulo 3, no versículo 11. E no versículo 12 também nos diz, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce.